Alô, alô, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo pós-vitória do Flamengo. Mais uma em cima do Vasco da Gama, tem se tornado normal. Nos últimos 32 jogos, o Vasco só venceu 2 jogos do Flamengo, sendo que isso tem muito tempo. Então, de verdade, a freguesia continua e, de fato, o Vasco da Gama, nesse momento, está longe de ser o principal rival do Flamengo no Campeonato Carioca, quiçá no futebol brasileiro. Para mim, o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro continua sendo o Palmeiras em todos os sentidos. Mas vamos falar desse duelo, gente. Um duelo que eu vou te falar, Flamengo ganhou sem muito esforço. Foi muito ritmo de treino. A gente vai falar muito sobre esse jogo, uma vitória do Flamengo por 2-1 de virada. Eu tô olhando pro lado aqui porque tem o pós-jogo, né? É sempre bom ficar de olho, ficar ligado que tem o pós-jogo, sempre acontece muita coisa. Mas Flamengo vence de virada, a gente vai falar sobre esse jogo. Mas antes, pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação também, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês, qualquer ajuda será super bem-vindo. Se quiser também dar aquela moral financeira, tem o Pix na descrição aí. E o Flamengo novamente na final do Campeonato Carioca, para mim, vai ser contra o Fluminense de novo, porque eu acho difícil o Volta Redonda reverter o placar, o jogo de ida 4-0 Fluminense. Mas vamos falar do Flamengo e Vasco. O resultado eu já imaginava, mas eu não esperava que o Flamengo fosse sofrer um gol. E sofreu um gol muito bobo, por sinal. O Rossi estava 17 partidas sem sofrer um gol no Campeonato Carioca, então tinha esses números aí, mas eu avisei para vocês durante a semana que a qualquer momento o Rossi iria levar gol, a qualquer momento o time do Felipe Luiz ia sofrer um gol, e a gente queria saber, eu particularmente tinha curiosidade em saber, como é que o time iria reagir saindo atrás no placar. E eu confesso para vocês que eu me espantei de maneira positiva, porque eu acho que o Flamengo reagiu bem. Vamos lá, no primeiro tempo o Vasco da Gama começou melhor. Teve um momento melhor ali, eu achei o Flamengo muito afobado, os jogadores ansiosos, querendo resolver logo a todo momento, sabe? Uma ansiedade fora do normal para o time do técnico Felipe Luiz, pelo que a gente vem acompanhando do Flamengo nessa temporada. Uma afobação muito grande dos atletas. E aí o Vasco da Gama conseguiu abrir o placar antes dos 20 minutos iniciais. Uma jogada oriunda de bola aérea, né? Bola parada. Uma falta que, na minha opinião, não aconteceu a falta no jogador do Vasco da Gama, mas o árbitro deu, beleza. O árbitro deu, saiu a falta, aí uma confusão danada na área ali do Flamengo. O Lucas Freitas errou, acabou furando a bola sobrou para o Nuno, que é o jogador português. Inclusive, vamos falar sobre esse jogador português, que ele deu uma declaração depois da vitória do Vasco da Gama em cima do Nova Iguaçu, que me chamou a atenção. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol. Beleza, veio a parada técnica. Após a parada técnica, fiquei com aquela dúvida. E aí, como é que o Flamengo vai reagir? E reagiu super bem. Porque após a parada técnica, o Flamengo foi muito melhor no jogo. Comandou o jogo, aquela ansiedade diminuiu, a afobação diminuiu. Talvez o Gerson, pelo que a gente pôde acompanhar, estava pedindo muita calma, cabeça no lugar para os jogadores do Flamengo. E os jogadores do Flamengo tiveram essa cabeça no lugar e conseguiram empatar o duelo com ele, sempre ele, Bruno Henrique, fazendo seu 11º gol no Vasco da Gama com a camisa do Flamengo, justificando novamente o apelido de Rei dos Clássicos e fazendo seu 100º gol com a camisa do Flamengo. É uma marca impressionante do atacante rubro-negro. É um cara que eu falo que é muito ídolo, mas é muito ídolo mesmo. É um jogador que faz tudo de maneira calada, não é midiático, enfim, fez o gol, empatou o jogo. E aí veio o intervalo. No intervalo, eu imaginei que o Felipe Luiz fosse fazer algumas alterações, ou pelo menos uma alteração na equipe, porque na minha concepção, embora o De La Cruz tenha ajudado no gol de empate do Flamengo, mas o De La Cruz não fez um bom primeiro tempo e nem o Arrascaeta. Mas para tirar os dois, eu não tiraria os dois, eu tiraria um. O que eu faria? Recuaria um pouco o Gerson, tiraria o De La Cruz e botaria Luiz Araújo no jogo. Mas o Felipe Luiz não fez isso. Beleza, ele manteve o time para o segundo tempo. Mesmo assim, o Flamengo continuou melhor. O próprio De La Cruz, que eu tiraria no intervalo, voltou para o segundo tempo, individualmente falando, melhor, atuando bem.
mas aí em determinado momento o Bruno Henrique pediu para ser substituído após sentir dores musculares, e aí a gente vai ter que acompanhar o resultado de exame para saber se tem alguma lesão ali, tomara que não. O Luiz Araújo entrou no jogo, e o Luiz Araújo vem jogando muita bola em 2025. É assustador o que ele está jogando. O Felipe Luiz, em entrevistas recentes, disse que iria para casa com dor de cabeça por conta disso, mal de cabeça, porque como que ele deixa o Luiz Araújo fora do time? Ele vem deixando, eu acho um erro, tá? Mas é o Felipe Luiz, ele entende mais de futebol do que eu, quem sou eu para ficar opinando sobre se ele tá certo, se ele tá errado. Mas enfim, o Luiz Araújo entrou e na sua primeira jogada individual fez um golaço. Pegou, recebeu a bola, inclusive o Vasco da Gama mal demais na saída de bola, enfim, o Vasco jogou muito mal no segundo tempo, muito mal mesmo, mostrando aquilo que a gente já imaginava. Mas o Luiz Araújo foi lá, fez a jogada individual, finalizou bonito, sem chance para o Léo Jardim, virando o placar para o Flamengo e botando 2-1 para o Flamengo. Beleza, até aí tudo bem. Onde eu quero chegar agora? Vamos lá, o Flamengo ele nem fez o seu jogo de alto nível. Novamente essa partida entre Flamengo e Vasco, 55 mil presentes no Maracanã, tá? Eu aviso a vocês, quando o acesso é melhor, a torcida vai. Tá vendo? Teve torcedor do Botafogo que ficou chateadinho, porque eu falei isso, mas não é uma crítica ao estádio Newton Santos, mas é uma constatação. O Maracanã, entre aspas, o acesso é muito melhor para todos, muito melhor, não tem nem comparação. Mas enfim, parabéns, inclusive, à torcida do Flamengo, lotando o seu setor no Maracanã, fazendo uma bonita festa do começo ao fim, mesmo quando o Flamengo tomou o gol, a torcida do Flamengo continuou cantando. Mas sobre o time, eu acho que deu para a gente perceber dois fatores. O Flamengo reagindo muito bem quando sofre um gol saindo atrás de um placar, e segundo, uma intensidade absurda. Eu já imaginava que o Flamengo fosse apresentar uma parte física muito melhor que a do Vasco da Gama. Até porque o Vasco jogou durante a semana contra o Nova Iguaçu em uma grama sintética. O Flamengo só se preparou para esse duelo. Então o Flamengo fisicamente, deixa eu ver se é uma mensagem importante. Fisicamente falando, o Flamengo muito bem, mas eu quero chamar a atenção a um ponto aí. Porque nesse jogo, muitos jogadores sentiram problemas físicos, musculares. Das duas, uma. Ou a preparação do Flamengo não foi bem feita num ponto de vista de tentar prever essas lesões musculares, ou o estilo do jogo do Felipe Luiz é tão exigente, mas tão exigente que os jogadores estão sentindo. Porque não dá para a gente achar normal a quantidade de lesões, ou melhor, dores musculares durante o jogo. Bruno Henrique pediu para sair, o Wesley quase pediu para sair. Outros jogadores também estavam sentindo dores musculares, e o Flamengo já vem de um período com jogadores com problemas físicos musculares, Michael, Cebolinha. Então, algo precisa ser, digamos assim, reavaliado. Tá? Eu não vou ficar aqui julgando o departamento médico, se está certo, se está errado, mas algo precisa ser reavaliado. E lembrando que o primeiro jogo da final já é quarta-feira, 9h30 da noite. E o segundo jogo da final é no sábado ou no domingo, ainda não bateram o martelo. Então o Flamengo precisa reavaliar essa preparação física aí para fazer com que os jogadores não sintam esse tipo de problema durante os jogos. Mas quero elogiar a partida do Varela novamente, jogando pela lateral esquerda de novo. Terceiro jogo seguido, mesmo com o Alexandre e Ayrton Lucas à disposição do Felipe Luiz, ele manteve o Varela. E eu quero mandar um recado para o atacante Nuno, português, que acabou de chegar ao Vasco da Gama. Nuno, depois da vitória do Vasco em cima do Nova Iguaçu, você disse que o Flamengo não era um bicho-papão. Gente, é um bicho-papão? Sim. O Flamengo é o bicho-papão do Vasco da Gama? Sim. Em 32 jogos, o Vasco só venceu 2 jogos do Flamengo. 11 empates. Nuno, ou você não estudou a história recente do clássico Flamengo e Vasco, ou você só quis motivar ainda mais os atletas, porque isso é informação. Os atletas, a sua declaração foi levada para o vestiário. Isso foi citado em grupos de WhatsApp dos atletas do Flamengo. Então, Nuno, eu acho que você não soube chegar na atmosfera desse Flamengo e Vasco. Acho que você não tinha noção de onde você estava se metendo.
porque além da vantagem do Flamengo ser muito boa por ter vencido o jogo de 1-0, os números dos últimos confrontos entre as duas equipes mostram que o Flamengo é sim um bicho-papão do Vasco da Gama. Dito isso, o Flamengo novamente passa pelo Vasco da Gama, o Flamengo novamente vence o Vasco da Gama e o Flamengo novamente está na final do Campeonato Carioca, provavelmente contra o Fluminense. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto, um abraço, fui!